Muito boa tarde para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Já falamos mais uma vez ao vivo aqui do plenário da Câmara dos Vereadores. Daqui a pouco começa a 12ª sessão ordinária desse ano de 2018. A pauta é relativamente enxuta, olha só, no grande expediente são apenas 13 itens e 10 são aqueles requerimentos, aqueles pedidos de informações que os vereadores normalmente fazem ao Executivo, né? Então só tem 3 projetos de lei aí para deliberação para as comissões. Na ordem do dia, também relativamente pequena, são só 5 itens, 4 ainda estão em primeira discussão e votação. Aquele projeto da transposição do regime dos procuradores, né, de seletistas para estatutários, ele permanece na pauta, porém ele ainda não tem parecer. Não tem prazo para ser votado, mas continua na pauta. Uma vez na pauta, lá ele continua, lá ele está. E também tem um projeto de decreto legislativo, que é com votação única apenas, que é uma concessão de título honorífico. Portanto, a sessão de hoje, digamos que está bem magrinha, assim, né, na sua pauta, porém os debates costumam acontecer aqui na tribuna. Normalmente, os vereadores acabam aí abordando diversos assuntos, os mais abordados ultimamente tem sido a saúde e, claro, ainda repercussões da questão da Comissão Especial de Inquérito, que aqui apura as denúncias contra o vice-prefeito da cidade, o Alexandre Zeituni. Então, vamos acompanhar mais uma sessão. Você fica agora, o presidente já vai abrir. Tendo mais informações, acontecendo novidade, a gente volta aqui a se encontrar. Combinado? Então, a gente se encontra já já. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todos. Número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, vereador, tudo bem? Público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu, semana passada, fui procurado por alguns moradores ali da região do Jardim Adriana, Sítio dos Morros, Cocaia, e teve algumas reclamações do atendimento e de alguns outras necessidades ali na UBS Morros. Uma grande reclamação ali é a falta de insumos, principalmente também insumos odontológicos. Com isso está dificultando a marcação até da consulta com o dentista. Não tem material, eles estão aproveitando e não estão marcando a consulta com o cirurgião dentista. Uma outra grande dor de cabeça, que ali eu conversei quando estive presente na unidade de saúde ali na UBS Morros, conversei com os usuários do sistema e também conversei com alguns trabalhadores da unidade de saúde. E uma grande reclamação também, que não tem referência para exames de raio-x. Por exemplo, exame de tórax. Exame de tórax, a pessoa precisa, você não tem aonde agendar, para onde mandar, então a fila vai se agravando cada vez mais. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que eu escutei, principalmente dos usuários do sistema de saúde, dessa unidade de saúde ali da UBS Morros. E depois que eu relatar tudo aqui que eu escutei, com certeza irei sentar com o secretário de saúde e cobrar dele mudanças. Uma outra coisa, antigamente se marcava médico, dentistas, exames que faz na própria unidade de saúde, na própria UBS, marcava manualmente. Hoje, para poder atender às modernizações, hoje tudo é marcado online, sistema. E como infelizmente vira e mexe, cai o sistema, você vai marcar uma consulta, não tem. Quantas vezes eu presenciei, você vai marcar uma consulta, você chega na unidade, uma mãe com o neném de colo vai marcar uma consulta e chega, mãe, volte amanhã porque não tem sistema. Então isso agravou um pouco mais. Antigamente tudo isso era feito manual. É que nem você chega no local, pega a agenda do dentista, encaixa amanhã, encaixa semana que vem. Exames era assim, e médicos também. Tudo pertence, tudo relacionado à unidade, à UBS. Agora online e vive sem sistema, tem acontecido muito isso, a dificuldade de marcações de consultas. Outra coisa, a pessoa vai buscar um resultado do exame, fez o exame e foi buscar um resultado, está demorando, porque quando tem sistema a pessoa pode pegar pela própria pelo site, e aí pode pegar, mas como nunca tem sistema, está demorando até na entrega desses resultados. Agora, a grande reclamação ali foi realmente a UBS está demorando para ser reformada. Mas a grande dor de cabeça ali não é a reforma, e sim ali precisa ser ampliado. E ampliação, vou dar um exemplo, ali falta um clínico geral. Se hoje a secretaria mandar mais um clínico para lá, não tem aonde colocar esse médico para atender, não tem espaço. Então a grande urgência daquela unidade de saúde é falta de espaço, tem que ampliar a UBS Morros. Eu tenho cobrado inclusive do secretário de saúde, cobrado do prefeito do UD, que o mais rápido possível construa uma UPA ao lado. Inclusive a gestão passada até desapropriou um terreno ali que era da escola de samba para fazer essa UPA. Então eu tenho cobrado constantemente que faça também a UPA, porque ali é uma região super populosa, uma região carente, pessoal ali do Morros, pessoal ali Cocaia, essa região tem muita gente carente. Seria importante também essa UPA 24 horas. Agora,
eu vou cobrar do secretário para que o mais rápido possível possa também fazer essa ampliação ali, para poder facilitar para os usuários ali, porque você vai ver aquilo congestionado, lotado, mau atendimento, então isso fica ruim. Só para encerrar o que eu escutei lá também, a verba que vem do ProRede é dado de acordo com o tamanho, com o padrão da unidade, com o tamanho da unidade. Ali tem um padrão médio. Ali recebe uma verba no ProRede, alguma coisa em torno de R$8.000 a cada 4 meses. E essa verba que ajuda muito a unidade de saúde, também não está chegando para essa unidade de saúde ali. Acredito que não é especificamente, o ProRede não chega só ali na UBS Morros. Isso deve estar acontecendo em geral, e estarei cobrando o secretário de saúde para que consiga o mais rápido possível atender não só a população daquela unidade de saúde, como da cidade de Guarulhos, porque a falha no sistema de marcações de consultas, isso é geral. Então estarei cobrando o secretário de saúde para que o mais rápido possível se agilize uma internet de qualidade para o sistema de saúde da nossa cidade, para poder atender bem a nossa população. Muito obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos e todas, público que nos assiste em casa pela TV Câmara. Eu venho à tribuna hoje falar de problemas locais, claro, que Guarulhos não para de tanto ter problema dessa nova gestão, 2017 para cá. Cada dia é uma surpresa, mas antes vou fazer uma referência aqui. Com certeza nosso líder da bancada vai pedir 1 minuto de silêncio em função do assassinato da vereadora do PSOL lá no Rio de Janeiro, militante dos movimentos sociais, militante da causa dos direitos humanos, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas como referência no Brasil todo, que um assassinato daquele acaba atacando toda a sociedade que defende os direitos humanos no nosso país. Então, com certeza, o nosso líder vai pedir 1 minuto de silêncio, mas é importante a gente mostrar a nossa indignação com esse tipo de ação que o Brasil sofre desde a sua formação. Desde o período colonial, aqueles negros que lutavam pelos quilombos eram perseguidos e assassinados pelos seus feitores, pelos capitães do mato. Nos tempos modernos não é diferente. Os que lutam em defesa dos mais necessitados são perseguidos e assassinados. E hoje nós estamos vivendo esse momento, na 2014 para cá principalmente, nós estamos vivendo um momento mais de divisão de classe, mais evidente, mais clara essa divisão de classe, e as perseguições, obviamente, são maiores. Todas aquelas pessoas que lutam pelos mais necessitados são perseguidos. Tá aqui, deixo aqui meus sentimentos, não só o pessoal, mas toda a sociedade que luta pelos direitos humanos nesse país, os direitos da população negra desse país. Então é isso. Mas o que me traz aqui à tribuna é falar dos problemas aqui da nossa cidade, que não para, né? São surpresas cada dia. Que pese o caos na saúde, que essa nova gestão conseguiu colocar a cidade de Guarulhos num caos profundo na saúde pública, que pese que as ruas da cidade estão todas esburacadas, sem atenção devida, sem uma atenção devida da prefeitura. Agora, lá na região dos Pimentas, nós estamos vivendo um caos total no abastecimento de água. Então, a região, pelo menos na região do Pimenta, que a população me cobra mais, está a falta de abastecimento de água terrível. Desde terça-feira, segunda-feira,
A região da Vilani, ali na região do Guaraci, Ilzildinha, toda aquela região lá da região da Vilani está com abastecimento de água prejudicado. Então, o SAI, que é difícil dar resposta para a gente, que a gente liga para o SAI conversa com o SAI não dá resposta para dizer o que está acontecendo, por que está faltando água na nossa cidade. Lembro-me que eu moro na região do Pimenta há muitos anos, lembro-me antes, na região do Pimentas, era 5 dias, antes do PT, era 5 dias sem água e 1 com água. Quando o Eloy entrou, o prefeito Eloy Petô entrou, conseguiu fazer um revezamento, dia sim, dia não, um dia com água, outro dia sem água. Agora, essa nova gestão está conseguindo voltar aos anos 90, que é ficar 5 dias sem água e 1 dia com água. Então, é um retrocesso total. É um retrocesso que a cidade de Guarulhos está voltando aos anos 90, aquele caos que era na região do Pimenta, que era sem água, agora está voltando de novo a essa falta d'água, principalmente na região de Pimenta. Quer dizer, a água falta geralmente na periferia, umas coincidências danadas. Na periferia sempre é o que mais sofre com o descaso do poder público. Muito obrigado. Informo aos senhores edis que, devido à licença particular do vereador Rafa Zambrônio e a licença para prosseguir como secretário de Cultura do primeiro suplente de vereador da coligação PSB-PPS, senhora Dalmir Silva Abreu, ambas informadas na sessão ordinária de 13 de março, convocamos o segundo suplente da coligação PSB-PPS, o senhor Marcos Gomes do Nascimento, que não compareceu em referida sessão. Informamos que o atual segundo suplente da coligação PSB-PPS, senhor Marcos Gomes do Nascimento, está presente a esta sessão e entregou a documentação necessária à posse. Convido o senhor Marcos Gomes do Nascimento a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Senhor presidente, fazer o juramento a esta Casa de Leis. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética, da moralidade, da defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e da promoção do bem geral, do município, do nosso povo. Meu muito obrigado. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Marcos Gomes do Nascimento. Com a palavra, vereador Sérgio Magno. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres vereadores e vereadoras. Boa tarde, TV Câmara e o público que nos assiste. Presidente, hoje estive fazendo uma visita ao Hospital Padre Bento. Estive fazendo uma visita hoje naquele hospital, que é o hospital estadual, juntamente com o diretor, Dr. Roberto de Almeida Duarte, que praticamente me deixou muito comovido com a situação do hospital. Perante as condições que antes a gente víamos aí, tínhamos reportado que o Hospital Padre Bento vinha sofrendo problemas. Hoje eu fiquei muito comovido com as condições que esse hospital oferece hoje. Uma condição exemplar, em alta complexidade, que realmente o atendimento lá é de alta complexidade, tanto na esfera
oftalmológica, como esfera de casos de neurocirurgias e outros casos que são casos clínicos. O hospital está completamente estruturado para receber pacientes com casos graves, casos que geralmente os outros hospitais municipais de Guarulhos não tenham aí condições de receber esses atendimentos. E o Hospital Padre Bento hoje é referência no nosso município de Guarulhos. Fiquei praticamente 1h30 conversando com ele, estudamos algumas situações, ponteamos algumas situações até mesmo de algumas máquinas, algumas máquinas de, por exemplo, de um tomógrafo que está com problema lá também na unidade do Padre Bento. E nós vamos procurar tentar ajudar essa unidade aí perante verbas estaduais, federais, através de emendas. Vamos tentar procurar algum deputado para tentar nos ajudar nessas situações. Porque o hospital necessita, é um hospital grande, um hospital de referência em Guarulhos, e está necessitando de alguns reparos aí. E os reparos são as trocas de alguns equipamentos. Tá? E gostei muito de estar lá, juntamente, fazendo essa visita. Pode ter certeza, hoje Guarulhos, muitos criticam, dizendo que o Padre Bento só atende hoje casos complexos, que não atende mais aqueles casos de dor de dente, cefaleia, doenças corriqueiras, né? Mas hoje o Padre Bento, mesmo que não atenda alguns casos referentes a essas situações, que são casos menos graves, eu pude ver hoje que ele tem sim capacidade hoje de alta complexidade de atender pacientes com casos gravíssimos, tanto na neurocirurgia, como eu citei aqui, como também Zé Luiz, nobre vereador. Tanto na parte oftálmica também, cirurgias de catarata, cirurgias pegam pessoas que têm problema de pressão ocular, glaucoma e outras coisas mais. Eu deixo registrado aqui, senhor presidente, essa felicidade de ter ido hoje fazer essa visita. Ok? Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Abre mão da palavra. Não? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, assessoria, imprensa, eu queria primeiramente aqui agradecer, senhor presidente, para dar uma baixadinha assim, um pouquinho só, está dando um eco, por favor. Só não abaixa, Debilson. Agradecer os senhores vereadores e assessoria pelo minuto de silêncio, pelo pesar pela morte do meu sogro, que aconteceu agora na segunda-feira. O enterro foi na terça, inclusive não pude comparecer na sessão. Quero agradecer. Faz parte da vida, né? Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas para a morte não tem consolo. É muito difícil. E um dia todos nós, a única certeza que temos que o nosso caminho é esse, né, vereador Romildo? Nosso caminho é esse. Vossa Excelência que passou já sofre até hoje aí com os acontecimentos da família, mas uns vão mais novos, outros vão mais velhos. Então eu quero agradecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha assessora Diva, ela está passando aí para os senhores vereadores uma moção, não é moção não, tá, homem grandão, é uma moção
moção de apoio indicando a estação SECAP com o nome de Mamonas Assassinas. E esse processo já está em andamento no governo do estado. Então, para a gente ter a participação da Câmara Municipal, vai ser um apoio maior, com certeza, aí com a assinatura dos 34 vereadores, ou aquele que queira assinar, onde nós estamos solicitando ali que a estação SECAP seja chamada Mamonas Assassina. O Tiago mora no condomínio Bahia, próximo à estação, né, Tiago? Isso aí tem um apoio da população de Guarulhos. O Tiago, surfista, também está nessa briga, tá? E nós pedimos aí a senhores vereadores opor assinatura nesta moção. E é um nome, está lá com o Alexandre Dentista, e é um nome merecido. Em 1996, Guarulhos era conhecido só pelo aeroporto. Era Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Só pelo aeroporto. Posteriormente, com o sucesso dos Mamonas, Guarulhos ficou conhecido no mundo inteiro. Posteriormente também aquela tragédia, qualquer lugar que você ia, falava em Mamonas, é de Guarulhos, é de Guarulhos. Então, nada mais que merecido, já tem uma praça no SECAP com o nome de Mamonas, e nada mais merecido que a estação SECAP da CPTM passe a chamar Mamonas Assassinas. Vereador Wesley. Então, conto com o apoio de Vossa Excelência também, já assinou, obrigado. Conto com o apoio, porque ali, vereador João Barbosa, nós vamos ter turistas do mundo inteiro, turismo de negócio, passeio, pessoas do mundo inteiro que vão passar naquela estação, a caminho do aeroporto, e vão ver lá, estação SECAP e Mamonas Assassinas. Então, para nós eternizarmos a esses meninos que fizeram um grande sucesso e levaram o nome de Guarulhos para o mundo inteiro. Então, peço o apoio dos senhores vereadores, o apoio do telespectador, que envia e-mails aí ao governo do estado, mensagem para estar colocando o nome daquela estação, o nome daquela banda. Então, eu quero agradecer, meu muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Câmara, vereadores e vereadoras. Gostaria aqui de dizer que recebi um convite expedido pelo gabinete do Executivo, convidando para uma inauguração do piscinão lá na Vila Galvão. E me parece que vai ser feito no sábado, a inauguração dessa obra. E eu, que horas? Às 16 horas. Se chover vai ser melhor, porque é no horário que precisa do piscinão, né? Então, queria aqui só deixar registrado, como a gente tem falado, que é mais uma obra do governo anterior que está sendo inaugurada agora. Então, nunca antes na história de Guarulhos se inaugurou tanta obra do prefeito anterior, como Guarulhos tem feito agora. Então, quero ali cumprimentar as pessoas da Vila Galvão. Espero que no funcionamento efetivo deste equipamento consiga se resolver os problemas de alagamento devido às chuvas ali na Vila Galvão. E eu saudar aqui também o colega Marcos Gomes, vereador que tomou posse hoje aqui pelo PSB, substituindo o vereador Rafa Zamproni. Seja bem-vindo a essa casa. E quero também deixar registrado aqui o meu repúdio às tristes cenas que nós vimos ontem na cidade de São Paulo, onde milhares de professores, funcionários públicos estavam protestando contra a mudança no sistema previdenciário, no que o ausente prefeito da cidade de São Paulo, Dória, chama de Sampaprev, que na verdade tira direitos dos trabalhadores da cidade de São Paulo, da capital. E nós vimos ali cenas
de violência gratuita, me solidarizar aqui com minha colega de profissão, professora Luciana Xavier, que foi duramente agredida durante a manifestação, teve o nariz quebrado, como foi divulgado aí em alguns meios de comunicação. Então, a luta dos profissionais de São Paulo, dos educadores de São Paulo, dos servidores públicos de São Paulo, contra a retirada de direitos do governo, do prefeito ausente, João Dória, é a luta de todos nós, trabalhadores. Quero aqui deixar minha solidariedade. Infelizmente, ontem também foi um dia de muita tristeza, devido à imprensa ter divulgado de forma exaustiva, pelo menos a imprensa mais alternativa, a morte, o assassinato da vereadora, companheira do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do Anderson Pedro Gomes, que estava acompanhando ela na agenda. Então, quero aqui deixar registrado os nossos sentimentos de pesar e dizer que justo no estado do Rio de Janeiro, onde uma intervenção militar está em curso e muitos dos especialistas em segurança pública e o próprio povo carioca não concorda, na sua grande maioria, com essa intervenção que lá está. Intervenção que não só demonstra que não é este o caminho, como temos aí, infelizmente, a morte da companheira Marielle e do Anderson, que foram brutalmente assassinados no dia de ontem na cidade do Rio de Janeiro. Quero deixar aqui a minha solidariedade à luta dos companheiros do PSOL, a minha solidariedade à família da Marielle e do Anderson, e deixar claro que esse tipo de atitude só acontece num país que, infelizmente, os crimes como este e o respeito aos direitos humanos está longe de se tornar de forma efetiva. Fica aqui os nossos sentimentos e o nosso pesar aos companheiros do PSOL. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Genilda. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Quem está aqui hoje assistindo a sessão e quem nos assiste pela TV Câmara. Quero dar boas-vindas ao Marcos aí, vereador, que essa passagem seja bastante profícua nesse momento. Mas eu hoje estou usando a tribuna para externar eu vou dizer para vocês com sinceridade que hoje eu estou muito triste, muito indignada, muito triste, muito revoltada com o rumo que vem tomando o nosso país. O vereador que me antecedeu já disse aqui, mas nós assistimos cena chocante ontem na Câmara de São Paulo, que eu de fato, de coração espero, senhor presidente, que essa casa aqui nunca seja palco de uma recepção tão autoritária e tão truculenta como foi naquela sessão de ontem na Câmara de São Paulo. Porque o protesto, o direito de pressionar vereador, não é só do executivo que detém o poder. O direito de pressionar vereador é também da população, é daqueles que é diretamente beneficiado. Portanto, ele tem o direito de vir aqui, pressionar e cobrar do vereador aquilo que ele considera correto. E não tem que ser recebido a porrada como foi ontem lá na Câmara em São Paulo. Como se não bastasse o dia de ontem, a gente chega em casa à noite e se depara com aquela notícia. A nossa amiga Mirella, lá do PSOL, lá do Rio de Janeiro, brutalmente assassinado, sabe-se lá por quem, mas tudo indica que é por uma denúncia que fez de jogo de milícia por aparecer jovens favelados. Uma mulher que nos honra como mulher, que é uma mulher que nasceu na favela da Maré, se elegeu na favela da Maré, fez a favela da Maré como sua bandeira de luta e foi brutalmente assassinada por defender os interesses da favela da Maré. É triste ver que um representante é tratado nesse país dessa forma, muito triste. Muito menos ainda se você for entender que isso aconteceu no mês das mulheres. Há pouco tempo a gente teve aqui sessão solene em homenagem às mulheres. O que nós mulheres queremos é o direito de disputar na política sem ser violentamente atacada. O que nós mulheres queremos é ir numa Câmara protestar e não ser violentamente atacada pela segurança que está dentro da Câmara. Nós queremos respeito e o direito de exercer nosso papel de cidadã. Eu, inclusive, presidente, gostaria, em nome aqui do Partido dos Trabalhadores
E em solidariedade ao PSOL e essa vereadora que faleceu ontem, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio dessa casa em homenagem a essa batalhadora e essa lutadora, que ela pode ter certeza que a luta dela é a luta da gente. E nós continuaremos essa luta. Eu peço 1 minuto de silêncio, presidente. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrada esta parte da sessão e defiro o pedido de vossa excelência e peço a todos que de pé passemos 1 minuto de silêncio. Defesa do povo pobre e favelado, Mirela, presente. Passemos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Edeilton Gomes da Silva, por 10 minutos, para falar sobre problemas referentes à saúde do município. Tá ok. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Eu sou o Edeilton Gomes da Silva. Me inscrevi para falar em relação à saúde no município de Guarulhos. Nós estamos passando por dificuldades na saúde e todos nós entendemos que ruim está, mas nós teremos que nos juntar para melhorar. Pedimos a todos que vocês que são brilhantes, têm cabeças pensantes, juntar e fazer um projeto para que melhore a saúde do município. Nós estamos cansados de ver as pessoas renegando todo tipo de cumprimento que tem dentro da saúde. Tudo que é feito na saúde está péssimo. Mas se nós não nos unirmos como cidadão, pessoas do bem, para fazer que melhore, não vai ter melhora. Nós estamos sofrendo há muito tempo dentro da saúde. Eu sou um cidadão infartado que estou penando dentro da área da saúde. Então, por isso eu me decidi a vir até o plenário e falar com os senhores. Porque eu estou muito emocionado por saber que a saúde do município está pior do que eu, que infartei 4 vezes. Então eu peço aos senhores, por gentileza, busquem um projeto que melhore a saúde do nosso município. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Com a palavra, o senhor Evanildo Ferreira da Silva, por 10 minutos, para falar sobre trânsito, multas aplicadas no aeroporto, faixas de pedestre e ponto de ônibus. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, na minha fala, eu coloquei lá e outros também,
além das multas de trânsitos relacionadas ali ao aeroporto, também coloquei e outros. Neste momento, eu gostaria de pedir aos vereadores, às vereadoras da nossa cidade e perguntar para vocês: existe algum convênio entre a Prefeitura de Guarulhos e taxistas que atuam no aeroporto em relação a multas? Pergunto aos vereadores: existe? Porque motoristas de aplicativo ali no aeroporto estão sendo multados frequentemente. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras aqui presentes: de quem é o interesse? De quem é o interesse em usar agentes para estar anotando placas de pessoas que atuam ali como motorista do aplicativo para ser multados? Inclusive, eles multaram uma pessoa que tem conhecimento desde do pátio até ali a área onde desce os passageiros. Quem é motorista de do aplicativo ali tem um espaço para estacionar. E justamente naquele espaço eu levei uma multa. Eu falei: que legal, que bom, porque não foi um colega de São Paulo que levou essa multa aqui. Foi alguém que mora em Guarulhos há 35 anos. Eu achei impressionante que foi por volta de 2 a 3 horas da madrugada. E ali a gente não consegue, raramente, ver um CT. Mas vê ali alguns rapazes de colete anotando placas. Agora, o que me deixa indignado, quando eu fiz no início a minha pergunta a vocês, aos senhores vereadores, é se há um convênio entre os motoristas do aeroporto e quem não é motorista do aeroporto. Sabe por quê? Porque eu fotografei vários motoristas de táxis estacionados em local que é proibido parar e estacionar. Agora eu pergunto aos senhores: será que esses motoristas eles estão recebendo a mesma punição, vereador? Será? Então eu volto a perguntar para vocês novamente: é do interesse de quem perseguir motoristas do aplicativo ali no aeroporto? Se existe esse convênio, eu gostaria de saber, vereadores. Que é lamentável. É lamentável um negócio desse. Você chega ali às 3 horas da madrugada, está lotado de táxi do aeroporto, a placa que é proibido estacionar. Então, vereadores, essa é a minha palavra com relação ao nosso trânsito. Aí eu pergunto aos senhores: para onde está indo os valores destas multas aplicadas, na sua grande maioria, indevidamente? E eu falo para vocês: estarei saindo daqui e vou recorrer essa multa, porque eu estava parado num ponto onde
é prerrogativa dos motoristas de aplicativos. E tem algo mais, gente. Vereador Geraldo Celestino, motoristas do aeroporto, tem lá a placa lá que é para o pessoal do aplicativo, eles chegam e param bem na placa do aplicativo para querer irritar ou para querer brigas ali no aeroporto. Aí você chega para estacionar, você não consegue, porque tem um motorista lá do aeroporto na vaga do aplicativo. Aí o que acontece? Você vai parar atrás. Aí chega um pirata lá e anota a sua placa. Aí daqui a pouco você recebe a autuação de multa de trânsito, vereador Edmilson Souza, porque alguém está usando de má fé para prejudicar trabalhadores. Eu tirei fotos da placa, proibido parar e estacionar. Outra coisa, vereadores, com relação às nossas faixas de trânsito, eu gostaria de chamar a atenção para aquela faixa ali próximo a Dom Pedro, na Padre Celestino. Você tem uma faixa aqui e depois de 5, 6 metros você tem uma outra faixa que você vai parar para o farol abrir. Gente, eu acho que nós estamos retrocedendo no tempo. A cidade de Guarulhos, ela precisa avançar. Aí você para ali e para novamente lá. O que ocorre? Nós não temos tantos pedestres circulando para 2 faixas. Vamos transportar aquela faixa ali lá para o Jardim São João. Vamos transportar essa faixa para lá, porque ali os pedestres, eles vão passar de forma segura no farol e nós vamos fazer a cidade andar. Queridos e queridos vereadores dessa cidade, vamos olhar para a nossa cidade com carinho. A nossa cidade precisa de identificação. Guarulhos é uma cidade com quase 1.400.000 habitantes. Você chega do Jardim Brasil, entrando ali na Rua Brasileira, não tem uma identificação. Em outros lugares, nós vamos lá para o CEMEG do São João, entrando na Avenida Bom Jesus, vira e mexe, existem pessoas parando em minha casa e perguntando onde que é o CEMEG. Nós precisamos de placas de identificação. Peço aqui ao prefeito Guti, votei com prazer no senhor prefeito e votarei novamente se você for candidato. Mas nós precisamos melhorar a nossa cidade. Os buracos, eles continuam. Não tem motorista que aguente. É pneu sendo cortado na cidade, porque os buracos são intensos. É motoqueiro sendo mortos, porque o que acontece? A moto, ela é frágil. E um buraco intenso, motoqueiro passa ali, ele cai e morre. Então, precisa-se um carinho com relação a essa situação. O Santos Dumont está insuportável de andar. É Rodoanel e os outros lugares. Então precisa, presidente, um empenho maior. Nós precisamos de um empenho maior para com a nossa cidade. Uma cidade da grandeza de Guarulhos não merece isso. Ela precisa ser melhor identificada. Coloque placas de identificação na cidade. Bem-vindo a Guarulhos. Você está chegando numa cidade de 1.400.000 habitantes. E isso não existe. Isso precisa melhorar. Prefeito Guti, você tem 1 ano e poucos de mandato. Você ainda tem aí uns 12 anos para melhorar essa cidade. Muito obrigado a todos.
Pela ordem, senhor presidente. Antes da palavra pela ordem, dou por encerrada a tribuna livre e passemos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Pela liderança do PT, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu queria falar aqui pela liderança do PT. Primeiro, eu acho que outros vereadores vão falar sobre o pronunciamento do senhor Edivaldo. Senhor Edivaldo, eu só quero falar uma coisa ao senhor. Quem pode multar na cidade de Guarulhos, quem pode multar pela cidade de Guarulhos, são os agentes de trânsito. São as autoridades relacionadas à Secretaria de Trânsito. Fora essas pessoas credenciadas, ninguém mais pode multar. Então são autoridades de trânsito autorizadas pela Secretaria de Trânsito. São GCMs autorizados e agentes de trânsito autorizados. Fora isso, ninguém mais pode autorizar. Mas eu acredito que outros vereadores vão falar sobre o tema, mas eu queria falar em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores para repercutir aqui o violento assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do seu motorista, Anderson. Eu acho que a Câmara de Guarulhos, já foi aqui inclusive pronunciado pela vereadora Genilda, inclusive com um minuto de silêncio, mas nós temos que colocar nos registros da ata da Câmara de Guarulhos o repúdio da Câmara, não só da bancada do PT. Eu acho que é um repúdio da Câmara de Guarulhos ao que aconteceu na noite de ontem com o assassinato da vereadora do PSOL, a Marielle. É muito estranho, né? É muito perigoso você imaginar uma pessoa que tinha sido indicada uma semana atrás para ser a relatora de acompanhamento dessa intervenção militar no Rio de Janeiro. Uma pessoa que no sábado tinha postado nas redes sociais denúncias relacionadas à morte de jovens na favela do Acari, jovens assassinados. Ela tinha feito essa denúncia no sábado e, estranhamente, 4 dias depois, ela é assassinada, metralhada, ela e seu motorista, numa rua central do Rio de Janeiro. Isso, meus colegas vereadores e público presente, é um grave sinal de alerta. Um grave sinal de alerta, porque a morte da vereadora Marielle, além de expressar, como disse a vereadora Genilda aqui, a violência contra as mulheres, porque ela era uma vereadora atuante, uma vereadora combativa, uma vereadora que lutava principalmente pelos excluídos na cidade do Rio de Janeiro. Então é uma violência contra uma representante feminina dentro da política, mas também é uma violência contra as posições de esquerda, contra as posições sociais, as posições de luta. Porque a Marielle, se nós voltarmos no tempo de 2015 até a data de ontem, com o assassinato da Marielle, já foram 25 líderes indígenas, negros, do movimento Sem Terra, do movimento de moradia, assassinados no Brasil. 25 lideranças. A Marielle ainda era uma vereadora com mandato, a 5ª vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Então, a reflexão, meus colegas vereadores, público presente, é que nós, infelizmente, no Brasil hoje, estamos vivendo-se uma ditadura. Uma ditadura que não tem a face que tinha a ditadura militar dos anos 60. É uma ditadura com várias faces. É a ditadura do judiciário, que criminaliza apenas os políticos de esquerda. Os políticos de direita não são criminalizados. É uma ditadura da mídia, que caça e defende o fim dos direitos dos trabalhadores. É uma ditadura do autoritarismo das forças militares nos vários estados, reprimindo o movimento social, reprimindo o movimento sindical. Como ontem, na Câmara Municipal de São Paulo, professores que iam acompanhar a votação na Câmara Municipal de São Paulo foram violentamente agredidos. Professoras, na sua grande maioria, nariz quebrado, bombas de gás. Então, essa violência que marcou a morte da Marielle, ela não pode ficar em silêncio. Porque se ela, com mandato parlamentar, a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, foi assassinada,
É sinal de que é preciso a sociedade alertar para isso e tomar movimento. É preciso a sociedade se indignar, não apenas os vereadores aqui da Câmara de Guarulhos ou outros vereadores de outras câmaras. A sociedade precisa se indignar com as posições fascistas que hoje repercutem nas redes sociais. Então, a bancada do PT vem aqui colocar sua solidariedade a esse violento assassinato da Marielle, né, e de todo esse conjunto de mais de 25 líderes no Brasil, num momento tão triste da nossa história, das páginas da história de luta política, de luta social no nosso país. É o que a gente tinha para colocar, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Pela 151. Com a palavra. Ok. Boa tarde a todos os colegas, vereadores, público presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria de entrar aqui, até aproveitando a fala do senhor Evanildo, que esteve na tribuna agora há pouco. Gostaria só de relembrar um fato. Esse vereador, o ano passado, fez uma indicação ao executivo, e é dessa forma que funciona em determinados temas, sobretudo temas que, em termos de projeto de lei, tem que vir do executivo. Nessas situações, o vereador ele pode usar a proposta de uma indicação, e foi o que nós fizemos. Indicação número 351 de 2017, onde nós fizemos uma indicação, uma proposta, uma sugestão ao executivo da regulamentação. Na época nós colocamos como a regulamentação do Uber, mas acho que vai mais além, né, com relação a todos os aplicativos, né, com relação ao transporte por aplicativo. Eu acho que já deu um tempo suficiente. Deu um tempo suficiente para que isso pudesse ser avaliado pela secretaria e já ter caminhado essa discussão. Eu venho à tribuna justamente para fazer uma nova cobrança. Fazer uma nova cobrança ao executivo. Independente de líder de governo nessa casa, eu sou vereador e defendo também interesses da população. E o transporte por esses aplicativos já é uma realidade na sociedade. Por mais controvérsias que aconteçam, é uma realidade e nós temos que defender, sim. E o governo municipal, ele tem que tomar essa iniciativa. Senão nós vamos continuar tendo situações como essa, o que é lamentável. Inclusive, já me comprometo com o senhor de verificar isso dentro da secretaria, o que está acontecendo. Porque, entre aspas, parece que é uma perseguição. Será que está acontecendo isso? Eu não vou julgar ninguém sem ter o outro lado da história. Nós temos que ouvir os dois lados da história. Mas o senhor chegou aqui na tribuna, usou a tribuna de uma casa de leis para fazer uma crítica séria. É uma crítica realmente grave e que cabe a qualquer vereador dessa casa ou a todos os vereadores dessa casa verificar o que está acontecendo de acordo com a sua queixa. Mas independente disso e dessa situação pontual que o senhor relatou, eu venho novamente na tribuna e abrir inclusive essa rediscussão com os colegas e reabrir essa rediscussão com o executivo. Temos que fazer a regulamentação municipal. Já há, se não me falha a memória, um trâmite já no Congresso Nacional a respeito, para concluir, senhor presidente, a respeito desse tema, mas obviamente que o município ele tem o dever de se posicionar frente a um tema que é do nosso momento. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Moreira. Pelo artigo 151. A palavra. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste, eu subo essa tribuna porque ouvi atentamente o munícipe aqui
falou na Tribuna Livre, o Evanildo Ferreira da Silva, e até um pouco diferente, líder Eduardo Carneiro, que Vossa Excelência falou, eu entendo como uma denúncia grave. Eu não entendo apenas como uma reclamação, uma grave denúncia, onde a gente sabe que no nosso país existiu muito, e ainda existe, a chamada perseguição, onde se quer criar uma categoria e a outra, a descontento, faz um tipo de terrorismo para que não leve avante o progresso desta outra categoria. Então, como presidente da Comissão para Assuntos de Segurança Pública Permanente desta Casa, senhor presidente, eu vou pedir aos meus pares da comissão, o nobre vereador João Darcio Filho e o vereador Geraldo Alves Celestino Filho, para fazermos uma convocação ao nosso nobre secretário de Trânsito e Transporte, Transporte e Trânsito, como queira, assim que ele retornar de sua licença, para chegarmos a um denominador, João, porque não é possível. E eu gostaria também, João, com todo carinho e respeito a Vossa Excelência, que Vossa Excelência tomasse a providência de fazer um requerimento a pedido da comissão ou mesmo de Vossa Excelência a respeito das multas, de 2017 e de 2018 no entorno do aeroporto, para que nós possamos fazer um comparativo e levar adiante se é realmente um caso esporádico ou é realmente um caso evolutivo. Para concluir, senhor presidente, também gostaria de solicitar ao nobre munícipe Evanildo que ele encaminhasse ao gabinete desse vereador as fotos que ele tem, o material que ele tem, para que possamos elaborar um trabalho e elucidar essa situação. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Nobre presidente, deputado Eduardo Soutur. Obrigado. Obrigado. Pelo artigo 151. Com a palavra. Eu acabei me confundindo, perdão, presidente. Mas eu quero dividir minha fala em dois momentos. Primeiro, cumprimentar o senhor Evanildo, que com muita coragem assumiu a tribuna dessa casa, usando de uma prerrogativa da população de Guarulhos, que é a Tribuna Livre, mas colocou aqui uma situação que cabe sim a essa casa não se furtar e investigar, nobre vereador Geraldo Celestino. Primeira questão das multas no entorno do aeroporto, naquela região, praticadas por pessoas que não têm a competência para fazê-la, vereador Geraldo. Ou seja, como muito bem foi colocado aqui, somente os agentes de trânsito, os guardas civis municipais e a polícia militar têm a competência para aplicar multa de trânsito no nosso município. Eu, a pedido do nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, vereador Moreira, eu vou sim providenciar um requerimento solicitando informações imediatas ao secretário de Trânsito e Transporte, Juliano Locanto, acerca das multas. Até eu peço a Vossa Excelência que subscreva junto comigo e também o vereador Geraldo, que subscreva esse requerimento para nos dar base para começarmos uma investigação sobre o caso. A segunda fala é endossar aqui e fazer coro com o vereador líder do governo, Eduardo Carneiro, na questão do transporte por aplicativo, que é uma realidade mundial. O rio corre por mar. Não adianta a cidade de Guarulhos, vereador Marcelo Seminaldo, grande corintiano, fechar os olhos para a realidade. Cabe sim agora, para finalizar, senhor presidente, cabe sim agora ao senhor prefeito municipal, depois de definido pelo Congresso Nacional, pelo Senado da República, que deixou a competência aos municípios regulamentarem essa atividade, cabe ao nosso prefeito Gustavo Costa, o Guti, regulamentar essa atividade aqui no município. E eu me lembro quando o senhor levantou essa bandeira, vereador Eduardo Carneiro.
Eu me lembro muito bem da sua moção e quando o senhor pediu a leitura aqui do microfone de aparte da nossa Casa de Leis. Faço coro com Vossa Excelência, apoio essa iniciativa, apoio o transporte por aplicativo no município, que já é uma realidade mundial e tenho dito. Item 1, senhor secretário, para leitura. Informo aos senhores edis que as indicações partidárias para a composição da SEI para analisar os impactos decorrentes do acesso do Rodoanel foi concluída na sessão ordinária realizada em 13 de março de 2018. Solicito à comissão que comuniquem a esta presidência a indicação do relator das atividades, conforme previsto no capítulo do artigo 91 do Regimento Interno. Item 1. Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente a palavra do senhor Ivanildo. Ivanildo é um militante aqui na cidade de Guarulhos, já foi candidato a vereador, teve aí em torno de 1.500 votos nas eleições, não nessa eleição, na eleição passada. É uma liderança, é uma pessoa responsável que veio essa tribuna e fez uma denúncia gravíssima, vereador Tiago Surfista. A questão de multas no aeroporto em horários que não tem agente de trânsito naquele local. Eu já recebi denúncia, vereador Eduardo Carneiro, de pessoas ligadas a nós, pessoas reclamando de multa altas horas da noite no aeroporto quando foi buscar a família, talvez pensando que fosse carro da Uber, que é carro que não tem emblema, não tem identificação. Então, nós vereadores temos que ter uma grande responsabilidade. Eu ouvi o nosso líder de governo fazendo a colocação, o vereador Moreira, o vereador João Darcy também fez a colocação aqui, outros vereadores. Nós temos, vereador Moreira, que eu vou pedir para o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, ao qual faço parte, fazermos uma reunião em conjunto, convocar a Secretaria de Trânsito e Transporte aqui nesta casa e imediatamente fazermos um requerimento que informe, vereador João Darcy, as multas das madrugadas em horário noturno e a identificação do agente que efetuou essa aplicação da multa. Quem aplicou a multa, com a identificação, porque quando a pessoa efetua a multa, tem a identificação do agente de trânsito. Aí podemos ver se o agente de trânsito estava de folga naquele dia ou não, se estão usando de má fé. É responsabilidade dessa casa, sim, verificar. E eu tenho certeza que o governo Guti não aceita essas maracutaias e não vai ser conivente, vereador Edmilson, com essas atitudes que está acontecendo no aeroporto, juntamente com a Secretaria de Trânsito e Transporte, que é responsável pela elaboração das multas e cobrança. Então, vereador Moreira, vou falar com o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, vamos fazer em conjunto e já elaborar um requerimento solicitando informações. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151. Com a palavra. Bom, os presidentes e senhores vereadores, eu ouvi atentamente aqui a pessoa que fez uso da tribuna livre. E aí, para variar, mais uma vez, a Gru Airport envolvida em questões que parece que ela trabalha em dissonância, em desacordo com os interesses da cidade de Guarulhos. A Gru Airport é o Vaticano na nossa cidade. É uma cidade dentro da cidade, como o Vaticano é um país dentro de um país. Eles acham que têm leis próprias e eles podem fazer o que eles bem entender. Essa questão das autuações que são feitas no aeroporto, eu já tinha alertado isso aqui há algum tempo atrás, porque aprovaram que agora o tempo de embarque e desembarque no aeroporto de Guarulhos é de 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos a tolerância. Então você chega lá para levar um parente, né? A pessoa tem que desembarcar correndo, catar males. Se vacilar, vai ter correção silvestre de tão rápido que a pessoa tem que ser, né? Então, 2 minutos não dá. Só que o problema é, a Gru não faz isso sozinha, vereador Eduardo Carneiro, líder do governo, né? Se a Gru está autuando, ela não está autuando, se ela está dizendo que lá só pode ficar 2 minutos porque vai haver uma autuação de trânsito, há alguém do município com poder para isso fazendo autuação, porque a Gru não autua, ou não deveria,
autuar, né? Então, ao que se sabe, eu tenho algumas informações de lá de dentro, eles têm um sistema de monitoramento por câmeras e eles ficam lá. Parou, tá contando, né? Tá, passou 2 minutos, multa, né? E aí tá pegando motorista de Uber, que não tem que ser autuado por razão do embarque e o desembarque, pessoas que vão levar os seus parentes para poder fazer uma viagem, pessoas que vão receber os seus parentes lá. 2 minutos, gente, não dá para você parar o carro, tirar a mala, dar um beijinho, porque já tem gente terminando o casamento, João D'Arc. Você foi embora, não me deu um beijo, mas, meu amor, né, eu ia tomar uma multa. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque, além das multas, relações afetivas estão se desfazendo em razão dessa lei draconiana que está sendo implantada no aeroporto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Pelo artigo 151. Com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Hoje eu venho prestar um esclarecimento à população voltado novamente na área de saúde. Nós que temos acompanhado de perto, né, a saúde de nossa cidade e tenho acompanhado algumas licitações e venho falar especificamente hoje para a população lá dos Pimentas, né? Parece que a licitação agora deu prosseguimento, né? E começou novamente o processo licitatório. Tive a informação que 10 empresas foram habilitadas, mas aí eu não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas a população dos Pimentas e também os funcionários que lá estão poderão ficar tristes com essa notícia, porque entre essas 10 empresas habilitadas novamente a licitação para a administração do Hospital dos Pimentas, está novamente a SPDM, que lá já está realizando o seu trabalho, né? E nós não podemos fechar os olhos para as 20 mil assinaturas que fizeram a respeito dessa administração, da insatisfação da população com essa administração lá do Hospital Pimentas. E eu venho aqui dizer à população que, dentre as empresas participantes, né, a SPDM, que é uma das grandes OS do nosso país, tem grandes chances de permanecer no hospital. Então é muito preocupante para mim como munícipe e preocupante para toda a população de Guarulhos, pois esta empresa já administra lá o Hospital Pimentas, né? Nós temos muitas reclamações, nós queremos realmente que a saúde melhore, mas se essa empresa vir a ganhar novamente essa licitação, como será desta vez? Eu espero que a empresa que ganhe lá, né, sendo SPDM ou não, transforme realmente a saúde daquela região, faça as melhorias no hospital que tem que ser feita, dê condição ao servidor, aos médicos, aos atendentes e enfermeiros para que realizem de forma qualitativa o seu trabalho e que se tenha realmente uma saúde a contento da população. Fica o meu recado aqui, estarei acompanhando até o final, né, esse processo, estarei informando a população sobre isso e nós estamos de olho. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Presidente, queria justificar a ausência da vereadora Janete, que está participando do Fórum Social Mundial. Registrado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Senhor presidente, a minha questão de ordem é com relação à fala do vereador Tiago Surfista. Eu gostaria de saber, eu não sei se eu entendi bem, por isso a minha questão de ordem, visto que é um tema extremamente importante, que o vereador relatou que as empresas que estão disputando a licitação do Hospital do Pimentas já foi habilitadas. Isso, habilitada para participar de uma licitação. Então eu vou complementar minha questão de ordem, senhor presidente. Antes de o senhor complementar, peço ao vereador Lauri para assumir os trabalhos da presidência.
Com a palavra, vereador Eduardo Carneiro. Eu vou complementar a questão de ordem de uma forma bem rápida e objetiva, até para não causar entre os vereadores e até o público que nos assiste, o público que está aqui presente, para fazer uma correção. As empresas habilitadas, não saiu a listagem dessas empresas habilitadas. Essa listagem, a informação que nós temos, que sairá nesta sexta-feira, amanhã. Então, antecipar que uma empresa está presente nessa habilitação, eu acho temerário. Ninguém conhece a lista, como é que a gente pode dizer que a SPDM foi habilitada se ainda não saiu a listagem? Então, eu só gostaria de fazer essa correção. Obrigado. Item 1, seu secretário para leitura. Item 1, leitura, discussão e votação do requerimento número 968/2018. Informações referentes à passagem que faz ligação das ruas Soldado Amaro Ribeiro Dias e Corredor São João, localizadas no bairro Vila Augusta, Acácio Portela. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 969/2018. Informações referentes à empresa contratada de TI pelo DRH da Prefeitura de Guarulhos, Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 970/2018. Informações referentes ao asfaltamento da rua Jean Carlos Vestre, no bairro de Cumbica, Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Item 4, leitura, discussão e votação do requerimento número 979/2018. Informações referentes a contrato de limpeza e manutenção de ar-condicionados no CEMEG Centro, Janete Rocha Pietá. Pela ordem, senhor presidente. Pela Para ordem. discutir. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de primeiro parabenizar a vereadora, que ela pede informações sobre a questão do ar-condicionado, do sistema de ar e limpeza lá do CEMEG do Centro. Como nós estamos falando na pauta da saúde, eu gostaria aqui, e vi o líder do governo falando sobre a questão da licitação, eu nem sabia que tinha uma licitação sendo realizada, até porque eu estive na Secretaria de Saúde, e a secretária adjunta me disse que os contratos das OS venceriam todos no mês de abril, mas como ela não comunicou de licitação, eu nem sabia que teríamos licitação. Pelo que eu entendi, a licitação acontece lá para o Hospital Pimentas Bom Sucesso. O Hospital Pimentas Bom Sucesso é um hospital administrado pela SPDM. A SPDM é aquela mesma que já administrava anteriormente e que recebeu diversas críticas aqui nessa tribuna no início dessa gestão atual. É a mesma SPDM que as pessoas dizem, olha, a SPDM não tem que estar, não tem que ficar, não tem que continuar. Tivemos, inclusive, uma pessoa atuante na questão da saúde, uma senhora que esteve aqui numa sessão, pediu a palavra para falar sobre os absurdos que estavam acontecendo lá no Hospital Pimentas Bom Sucesso. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente de moto e está há 1 semana e meia no corredor lá no Pimentas Bom Sucesso aguardando a cirurgia. E muitos justificam a OS, que a OS dá mais agilidade, consegue atender melhor, mas ele continua lá aguardando para fazer uma cirurgia e ele está no corredor. Então, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Eu fiz questão de entrar no debate aqui. Se nós estamos diante de um processo licitatório que está acontecendo, onde essas empresas vão ser habilitadas para saber se elas têm condição de operar esses hospitais. Eu gostaria só de saber
se reclamou muito da Fundação ABC, se reclamou da SPDM. Será que essas empresas vão receber um atestado de que cumpriram com as suas funções durante esse período? A municipalidade vai dizer, olha, funcionou tudo bem? Porque se eles não tiverem este atestado de cumprimento das suas funções, eles ficam impedidos de participar do processo licitatório, o que é justo e que é correto. Se lá nós temos uma empresa ou uma OS que não desempenhou bem as funções, e isso houve um consenso aqui dos vereadores da base, dizendo que não havia condições da SPDM administrar aquele hospital. Eu acho que esse momento do processo licitatório, a prefeitura deveria fazer os seus apontamentos, porque você precisa do atestado de capacidade técnica, você não pode ter nenhum tipo de questionamento sobre as atividades que lá são desenvolvidas. Então eu queria fazer o debate aqui com essa casa, estendendo para outras situações. Vamos estender para a questão da Gerir, que administra os outros hospitais. Eles vão ter o atestado de que tudo está bem? E eu faço aqui um comparativo. Nós estamos numa batalha, eu e a vereadora Genilda participamos hoje, de manter o transporte escolar da forma que são os condutores. E se o condutor de transporte escolar for participar do processo licitatório, que vai ser daqui 15 dias, tiver a sua habilitação cassada, suspensa, ele não pode participar. E quem é que suspende a habilitação? É a lei, é a regra, que ele não cumpriu com a sua obrigação de ser um bom motorista. Ou seja, nós temos aqui, corremos o risco de ter OS que não cumpriram com as suas obrigações e que vão continuar administrando. Os hospitais, pelo que eu vejo do andar da carruagem. Então, queria deixar isso aqui registrado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Nós estamos discutindo. Então, discutir. Pela ordem, senhor presidente. Estou discutindo. Vamos discutir. Para discutir. Só um minuto, vereador. Posso? Obrigado. Para discutir. Senhor presidente, nobres pares, vereador Moreira. Eu volto à tribuna porque eu ouvi o nobre vereador líder da oposição, Edmilson Palmeirense Souza, errei? São Paulino, desculpa, brincadeiras à parte. E eu não gostaria de explicar ao vereador Edmilson, porque é hábil e eu sou aluno dele aqui, com todo respeito e com prazer. O que eu quero explicar é para a população que nos assiste, que não entende a forma de que a SPDM pode participar da licitação e pode ganhar a licitação. Pode sim. A SPDM, ela é uma grande empresa administradora, e eu não estou aqui defendendo a SPDM, tem nada para defender, só quero mesmo explicar que é uma grande administradora, uma grande OS, que administra vários hospitais, inclusive o HGG de Guarulhos. O que eu quero explicar para o público que nos assiste é a forma do contrato. O contrato que foi feito no passado é o que fez com que desse a essa empresa a possibilidade de não atender bem, de ganhar dinheiro sem concluir o que teria que ser concluído. Porque, no meu ver, 7,5 milhões de reais para funcionar 25% do Hospital Pimentas chega a ser um absurdo. Então, falta tudo. Por que falta tudo? Porque a forma do contrato foi leonina. Contrato que não pode ser quebrado, que tem uma multa impagável. Essa foi a forma. A forma de contrato que você faz, que você tinha que, para refazer, você teria que ter um administrador da prefeitura dentro da sua empresa. Você que tem uma empresa, você quer um administrador público do contrato que você fez, vendo toda a sua empresa? Eu acredito que você não quer. Então, hoje, temos os problemas que temos na saúde, e aí fala, não pode falar do passado, não pode falar de herança maldita. Podemos falar sim. Eu vejo aqui nessa tribuna, se falar da saúde, como no passado, se tivesse sido o melhor governo da história. E eu faço um convite aqui a todos vocês. O governo de São Paulo, esse governo de São Paulo que está no poder, o Geraldo Alckmin e o Serra, foram os melhores governos para a saúde. Vai no Hospital das Clínicas que você vê carros de todos os lugares do país, principalmente de Minas Gerais, da Bahia, onde o PT administra.
que não tem atendimento à saúde. O único estado que ainda tem tratamento à saúde é o estado de São Paulo, porque temos o Hospital das Clínicas. Isso é gente do mundo, não só do Brasil, do mundo inteiro. Eu vou muito ao Hospital das Clínicas e sei o que estou falando. Convido a qualquer um. O São Paulo ainda funciona, que seja precariamente, que tenha muitos problemas, acredito que tem sim. Não no estado, no município de Guarulhos, mas nós temos que fazer a coisa com responsabilidade. E principalmente, esses contratos de SPDM, de Gerir e de outras empresas que vier, tem que ser feito com responsabilidade. E eu acredito que esse governo terá muita responsabilidade na hora de fazer esse contrato, inclusive com a possibilidade de, se não cumprido, rescindir a qualquer momento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Para discutir. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu votarei favorável ao requerimento do vereador Janete Pietá, perguntando do CEMEG, do ar-condicionado. Eu acho que tem que verificar tudo sim. Esse vereador votará favorável. Mas eu vi aqui atentamente o discurso do vereador Moreira, respeito muito, né, mas vou começar de trás para frente. Na realidade, a SPDM já está lá. E na SPDM, nenhum funcionário quer que ela continue lá. Nós temos aí, recentemente, o vereador Jesus, que fez um vídeo em frente ao Hospital do Pimentas. Eu vi o seu vídeo, né? O vereador, colega nosso, né? Uma autoridade que foi maltratado na realidade, não foi atendido, né? Desesperado por uma pessoa que estava lá e recebendo ligações de outras, né? Então aí já é uma referência para que a SPDM tenha aí um negativo no seu prontuário. O vereador Edmilson falou aqui da SPDM, né? Hoje, por um acaso, eu fui no radar de notícias, escutei o radar de notícias, vi lá Pedro Notaro e a menina falando. Da semana passada, vereador Edmilson, vereador Eduardo Carneiro, vereador Genilda, né, para cá, as reclamações no radar de notícias sobre o Hospital Pimentas são cada vez mais fortes, mais violentas, né? Na realidade, a população está morrendo no Hospital Pimentas e não tem remédios, não tem os insumos, não tem médicos para poder atender. Então, o que acontece? Como que a SPDM, que está sendo tirada de várias cidades do Brasil, ela é uma grande empresa, mas por ser uma grande empresa, ela relaxou algo que não pode ser relaxado, que é a saúde, né? Tem cidades aí que não tem maca, não tem atendimento, não tem UTI, não tem nada. Então a SPDM, muito me assusta, a palavra é essa, vereador Wesley Casaforte, muito me assusta, né? O que eu ouvi aqui agora, o vereador Edmilson, né? Que ela foi habilitada nessa nova licitação, né, do Hospital Pimentas. Se não me falha a memória, me falaram aqui agora, foram 10 empresas habilitadas e ela junto. Como é que pode a comissão, vereador Eduardo Carneiro, vereador Marcelo Siminado, vereador Genilda, deixar a SPDM passar por essa fase, sendo que eu não vi a licitação, mas os critérios devem ser no mínimo, né? Técnica, a primeira fase. O outro, preço. Agora, se a gente for ver preço, ver técnica e as pessoas morrerem, e a nossa responsabilidade, eu acho que a gente devia convocar a comissão de saúde dessa casa e mais vereadores para nós irmos lá, vereador surfista, e olhar com a lupa, acompanhar a comissão de licitação que disse que suspendeu os trabalhos, não abriram os envelopes, vereadora Genilda, vereador Eduardo Carneiro, vereador Geraldo, não abriram os envelopes, suspenderam a abertura dos envelopes, vereador Marcelo Seminaldo. Devia ter aberto na hora. Se não abrir os envelopes, nós estamos falando de um contrato de 210 milhões de reais da saúde. 210 milhões de reais. A responsabilidade nossa é muito grande. Então a gente tem que acompanhar com a comissão para saber cada passo a passo, e ouvir na ouvidoria do Hospital Pimentas, da saúde, quais são a quantidade de reclamações da SPDM de Guarulhos, para a gente poder realmente inabilitar essa empresa, que ela não pode continuar na cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu não poderia deixar de vir aqui discutir esse requerimento da Janete, porque ela está... o objetivo é bem claro, receber informações a respeito de como está o contrato de limpeza de ar-condicionado do CEMEG. É uma preocupação muito grande, porque nós sabemos
que a manutenção, ultimamente, no governo Guti, ela está sendo deixada de lado de uma forma geral na cidade. Em um hospital, o ar-condicionado é um elemento extremamente perigoso com relação à contaminação e um provocador de doenças. Então, é importante a gente querer, de fato, ter essa informação e cobrar, né? Porque depois que o governo Guti disse que ia resolver todos os problemas de saúde no município e trouxe para Guarulhos a gerir, e trouxe para Guarulhos a terceirização do hospital HMU, do Hospital da Criança, e, em contrapartida, nós vemos esses mesmos hospitais pintados, bonitinhos por fora e com total descaso por dentro, né, com as maiores denúncias e informações a respeito do mau atendimento, a gente percebe que o governo Guti não está conseguindo, de fato, resolver o problema que eles prometeu de resolver com essa terceirização. E aí a gente viu aqui o levantamento da informação do vereador Tiago, que trabalha nessa questão da saúde. Nos preocupa, e ao mesmo tempo, Tiago, é uma grande ironia, né? Porque nós passamos 2017 aqui ouvindo a base do governo, subindo, revezando na tribuna, quando falava do Hospital Pimentas, tecendo enormes críticas a essa SPDM. Várias críticas. Inclusive culpando o secretário Carlão, que era o secretário da Saúde naquele momento, a contratação dessa empresa. E agora, estranhamente, muito estranhamente, a gente começa a ouvir nos bastidores que a SPDM é que vai ganhar a licitação. É o bastidor que a gente ouve, né? Que o SPDM é quem já está com a carta marcada, carimbada, para ganhar a licitação. Quero ver. Quero ver. Quero ver se isso acontecer, a cara da base do governo aqui na Câmara, que tanto atacou essa empresa, né, durante o ano de 2017. E, mais uma vez, mostra aí a total falta, para concluir, a total falta de competência do governo com relação a tomar a saúde como tema central do seu governo e, ao mesmo tempo, não consegue resolver nada. Piorou, né, em vários aspectos, piorou. Né, haja visto aqui o fechamento do hospital, que é tanto debate aqui, o hospital lá do Jardim Paraíso, né, uma incompetência administrativa, que o hospital poderia estar sendo mantido, né, esperando a reforma. Ou fechou o hospital, não tem reforma e não tem atendimento. Então, uma incompetência absurda do governo Guti. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Estamos discutindo, não é isso? Queria discutir isso, presidente. Com a palavra, vereador. Bom, essa questão da saúde ela é muito importante, que abre um leque para a gente poder discutir como está a saúde no município de Guarulhos, né? E desde quando houve essa discussão de fazer a concessão para grupos particulares poder fazer a gestão de hospitais e tal, eu nunca me coloquei contrário, porque de plano eu não sou contrário, porque para mim não importa quem vai fazer o atendimento, se vai ser uma pessoa contratada, se vai ser uma pessoa que é concursada. O importante para a população é ela ter o atendimento. Aliás, para a população que é atendida, isso não importa. Agora, quando há essa concessão e a concessão é mal feita, né, aí isso me importa. Então, nessa madrugada, por exemplo, fui acordado com o meu WhatsApp de uma moradora mandando uma foto para mim de uma criança de 3 anos de idade que passou a noite dormindo numa cadeira no hospital da criança aqui na nossa cidade com pneumonia, né? Então, mandou a foto para mim. Quem quiser, eu posso mandar a foto também para poder ver. Creio que boa parte das presentes aqui são pais, são mães, e eu duvido que, se fosse com qualquer um aqui, aceitaria passivamente o seu filho ou a sua filha dormir numa cadeira gelada com pneumonia aguardando atendimento. Então a gente tem que ter responsabilidade nas coisas. E aí a mudança que foi feita no sentido de que melhoraria, né? E a imagem que eu tenho aqui, que eu posso disponibilizar para qualquer pessoa, não é a imagem de um hospital que melhorou. É a imagem do hospital que faz uma criança
dormir à noite numa cadeira dura e que não há a menor estrutura para ela e com pneumonia, que é terrível, né? Então aqui a gente tem que fazer uma profunda reflexão para ver se vale a pena, se está valendo a pena ou não essas concessões que são feitas e a forma como são feitas. Porque se a gente não tiver instrumento para poder fazer a cobrança, como é que será? Quem vai cobrar o que aconteceu nessa madrugada da pequena Lívia, que está aqui no meu telefone, a foto dela, ter dormido a noite inteira numa cadeira que não é uma cadeira confortável como essa que a gente tem aqui, as cadeiras duras, frias, com pneumonia. Quem cobra? Quem vai pagar o sofrimento da mãe e do pai que passou lá de madrugada com a sua filha com pneumonia, sem estrutura para ser atendida? E para mim aqui não importa se é terceirizado, se é concursado ou o que é. O que importa é que tem que prestar um serviço bom para a população que quer ser bem atendido. A população paga imposto, a população vem sofrendo há muito tempo com isso e toda vez, vai melhorar, e não melhora, gente. Então aqui a gente tem que tratar com muita seriedade essa questão da saúde, porque boa parte das pessoas que estão aqui são atendidas por plano médico, tem saúde privada e as pessoas, na maioria da nossa cidade, não tem. Depende dos hospitais públicos e a gente, como fiscal da lei, representante do povo, tem que chamar atenção. A questão do Hospital da Criança, nessa noite, vereador Eduardo Carneiro, eu passo o nome da paciente aqui que dormiu sentadinha numa cadeira fria com pneumonia porque não tinha atendimento. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Encaminhando? Para discutir. Para discutir? A discussão é sobre ar-condicionado, né, senhor presidente? Exatamente, sobre o ar-condicionado do CEMEG. O senhor sabe que o ar-condicionado não funcionando bem dá problema de saúde. Então, eu acho que dá margem aí para a gente fazer uma ampla discussão. Eu votei favorável aqui. A Janete Pietá, ela reclama muito desse vereador. Felizmente, ela não está aqui. Eu gostaria que ela estivesse presente. Eu votei favorável ao requerimento dela. Mas, nessa discussão aí das OS, eu queria também entrar nessa discussão da seguinte forma. O modelo OS... ele, na minha visão, é um modelo, isso não tem mais como voltar, né? Inclusive sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal. Uma das poucas coisas que eu concordo com a gestão da saúde anterior foi a administração por OS. Realmente não tem como discutir isso. Na minha visão, essa concessão às OS do serviço de hospitais, né, o serviço especializado, o serviço de hospitais, é uma grande saída do ponto de vista gerencial e do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Então, imagine hoje se todos esses equipamentos de saúde da cidade fossem com serviço próprio, nós iríamos ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal no que se refere ao valor pago ao funcionalismo. Então, OS, isso não tem mais volta. Esse é um modelo realmente. Agora, cabe à prefeitura, ao executivo, fiscalizar. Com relação à SPDM, a SPDM fez um bom trabalho. Quando nós, aqui na tribuna, e o Zé Luiz chegou a citar que nós fazíamos crítica, não, eu fazia crítica, eu sempre fiz crítica da forma que fiscaliza a OS. O modelo OS, sou favorável, agora precisa ser fiscalizado, o serviço que está sendo prestado. A SPDM, por tudo que vem acontecendo no Hospital Pimentas de uns meses para cá, realmente a própria população não quer. Agora, Tiago, eu vou reforçar aquilo que eu disse anteriormente. Não houve a listagem das empresas habilitadas. Então não dá para dizer e chegar aqui na tribuna e falar que a SPDM vai ganhar o serviço. Não dá para falar. Nós não temos nem a listagem. Nós não temos a listagem das empresas que foram habilitadas. Então antecipar isso não é verdadeiro. Então, na minha visão, OS, esse modelo tem que continuar. Esse é o modelo adequado. Agora, o que é que precisa melhorar? A fiscalização de quem faz o contrato com a OS, que é o executivo. Encerrada a discussão. Pela ordem, presidente. Em votação. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Está discutindo, encaminhando. Agora para encaminhar.
Então, para encaminhar. Com a palavra, vereador. Só para esclarecer o que eu havia dito antes, eu não disse em nenhum momento que empresa X, empresa Y ia ganhar o certame. Passei a informação que a licitação estava aberta novamente, depois de todo um período que ficou travado, ficou parado 27 dias, revogaram a licitação anterior, foi para o Tribunal de Contas, ficou uma confusão danada e a população lá esperando a resolução deste problema, pois há muitas reclamações realmente da administração atual, que é a SPDM. O que eu disse é que algumas empresas foram habilitadas, inclusive a SPDM, pode não ter saído ainda no Diário Oficial, mas a hora que sair, aí vocês venham aqui e digam realmente que eu não estava certo. Espero que o processo corra naturalmente, que a melhor empresa que traga um serviço de qualidade para Guarulhos, especificamente lá para a população do Pimentas, ganhe e atenda realmente a população a contento, mude o cenário atual que está lá. Repito, houve mais de 20 mil assinaturas contra a empresa que está lá, que é a SPDM, que nós sabemos que é uma grande empresa que funciona em outros locais do nosso país, porém em Guarulhos não deu certo, e o que eu vou procurar entender ainda mais, até para esclarecer a população, é como é que funciona esses critérios de avaliação, pois como disse aqui o vereador Edmilson Souza, está claro e nítido que realmente não foi prestado um bom serviço. Então, como pode o governo atual validar a habilitação de alguma empresa de qualquer ramo que seja, não só na área da saúde, mas no trânsito, no meio ambiente, enfim. Se a empresa não prestou um bom serviço, não há como, a gente fica até meio perplexo, não há como ser aprovado novamente para estar disputando qualquer certame, qualquer licitação, porque já tem o atestado de que não deu certo. Então essa é uma grande preocupação que eu tenho, porque eu tenho muitas reclamações, o pessoal me liga, me manda mensagem, já fui até lá, e a gente sabe que tem grande deficiência ainda lá no Hospital Pimentas, tem 2 andares para ser entregue, tem uma série de equipamentos que devem ser comprados, outros devem ser consertados, os próprios funcionários estão insatisfeitos, estão desgastados, estão desmotivados, não tem ânimo para sair de casa para trabalhar, e aí a população que sofre, porque imagina você ir até o hospital para ser atendido por um funcionário que está descontente. O funcionário, ele é capacitado, ele tem o preparo, ele tem qualidade, porém ele não tem ânimo, não tem uma motivação. Então o resultado é lógico, não vai ser atendida a população corretamente, não vai ter um grande serviço prestado. E essa é a nossa batalha, não só no Hospital Pimentas, mas em toda a cidade de Guarulhos. O edital, em comparação com o anterior, ele teve grandes mudanças técnicas. Quem puder pegar e ler e verificar, os critérios são bem exigentes. Então a empresa que ganhar, ela vai ter que atender uma série de critérios de qualidade. Então muitas empresas até de repente não puderam participar porque não tinha como atender esses critérios. E isso é importante também, e a nossa preocupação é essa, porque se não considerarem o passado, todo o histórico aqui de reclamação, o ano inteiro a gente falando aqui da prestação de serviço da SPDM, a base do governo, a oposição, a população, os servidores, nós temos que considerar isso. Nós queremos realmente que lá seja administrado por uma empresa que vá prestar o serviço e que atenda a população com dignidade, porque é isso que o povo guarulhense merece. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Para encaminhar. Com a palavra, vereador. Então, vereador, eu estava vendo aqui, eu estava conversando com o Thiago aqui, com o Edmilson agora há pouco, e ouvindo as manifestações dos vários companheiros e companheiras, e não podia deixar de lembrar essa casa que no início do ano
o PT, que aliás era o culpado de tudo, ouviu dessa casa poucas e boas no que dizia respeito ao contrato com a SPTM. Ouvimos poucas e boas, até aquelas que ultrapassavam a barreira da ética, né? Do tipo, tem amigo lá, estão favorecendo, tem não sei o que lá. A gente ouviu um monte de piadinhas aqui no plenário dizendo que o serviço era ruim. De lá para cá, né, como a gente estava comentando agora, eu, o Thiago e o Edmilson aqui no canto, de lá para cá essa relação foi melhorando. A gente até brincou, qual foi o uísque que deram? Né, porque tá parecendo aquela mulher quando vai numa festa, num baile, só tem homem feio. Aí ela bebe uma, bebe duas, na terceira o homem fica bonito. Né? Dá a impressão que essa também é a mesma relação que a prefeitura está estabelecendo com aquilo que era ruim do passado. Aí eu ouço o vereador Eduardo Carneiro dizer que a questão não é quem é contratado, a questão é a fiscalização. Aí eu quero perguntar, qual fiscalização? Aquela mesma que é boa, que é feita na HMU? Que todo dia a gente recebe vídeo e reclamação do tratamento, de falta de equipamento, falta de atendimento, falta de insumo, pessoal amontoado, falta de água, de papel higiênico. Essa fiscalização que vai ser melhor, que vai garantir que o serviço seja bom? Então, é preciso a gente também ter um pouco de coerência. Nessa vida, o mundo dá voltas e a política é dinâmica. Aqui se fala e aqui mesmo tem que se mostrar a coerência daquilo que se pregou. Porque a saúde do governo do PT é que era o problema. E nós estamos vendo a saúde do governo Guti ultrapassar as barreiras do ser pior. Porque está pior, porque está se fechando o UBS, fechou lá o Paraíso, vai se fechar o Bom Sucesso. Eu tive numa reunião no Jardim Álamo essa semana, apaziguando briga de gestor, de gerente com médico. Eu estive no Hospital dos Pimentas, acompanhando uma senhora que fez o exame, fez o laudo, precisa do laudo para poder concretizar a sua licença, e há mais de 40 dias está pronto o exame, mas o laudo não está pronto porque não tem médico para assinar no Hospital dos Pimentas. Então eu pergunto, o que melhorou? Qual é essa fiscalização? Se não é a entidade, não é a empresa, então se naquela época era a culpa do PT, a culpa é de quem agora? É da fiscalização? Porque a saúde só conseguiu piorar. Aliás, eu digo que a mágica do Guti é a mágica ao inverso. Ele não só conseguiu não fazer nada até agora, como conseguiu piorar aquilo que estava um pouquinho melhor. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5, senhor secretário, para leitura. Item 5, leitura, discussão e votação do requerimento número 980/2018. Informações referentes a contrato de manutenção de equipamentos de ultrassom patrimoniados na Secretaria da Saúde. Janete Rocha Pietá. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu tenho observado aqui que o tema da saúde sempre volta à tona e nós temos aqui uma informação pedida pela vereadora sobre a questão do contrato de manutenção de ultrassom na Secretaria de Saúde. Esse requerimento busca saber por que nós temos equipamentos parados, equipamentos não funcionando, que deveriam estar à disposição da população. Mas eu acho que a crise na saúde é maior que isso. Além dos equipamentos, nós temos uma crise grave no atendimento. Estudo feito pelo assessor da vereadora Janete, companheiro Carlos Derman, coloca num comparativo 2017 e agora 2016 e 2017 que nós tivemos 328 funcionários a menos, ou seja, saíram dos quadros da prefeitura médicos, atendentes SUS, enfermeiros, auxiliares de enfermagem que pediram demissão, uma boa parte deles, e outros saíram por aposentadoria, mas a maior parte está deixando o sistema.
Então, na verdade, nós precisamos também, essa casa, se ater ao fato de que nós estamos perdendo bons profissionais que atuavam na rede pública municipal e que estão deixando vagas, funções concursadas e não estão continuando o atendimento à população. Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu acho que nós não devemos tratar isso com naturalidade. Haver uma quantidade de pessoas que saem do serviço, que migram por diversos motivos é normal, mas eu considero que um número de 328 funcionários é um número muito alto, é um número próximo de cidades menores que tem esse conjunto de profissionais para atender toda a cidade. Então, ou seja, são equipes grandes, nós não estamos falando de equipes pequenas aqui. Então, faço um apelo para que a gente não precarize mais ainda o atendimento, para que a gente não precarize mais ainda, além dos problemas apontados de equipamento, também esses problemas sobre a questão de RH e de pessoas que estão deixando o serviço público na área de saúde, que é uma área essencial. Então, gostaria aqui de deixar registrado, já falei aqui sobre os outros temas colocados, e é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tendo em vista não termos entrado em votação e o tempo da parte desta sessão ter esgotado, passaremos agora à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho visto aí uma movimentação para que a sessão não continue. Eu vou olhando assim nas cadeiras, aí some um, some outro, some um, some outro. Me dá a impressão que vai haver, vereador Tiago, um esvaziamento da sessão. Mas hoje, olha, nós temos ainda assuntos importantes para tratar sobre os requerimentos. Não dá mais, mas nós temos uma pauta, uma ordem do dia composta por 5 itens. Então, eu faria aqui um apelo que a gente discutisse esses 5 itens e não esvaziássemos a sessão para que a gente continue o debate que nós estamos realizando aqui. A população que está no plenário e a população que está lá em casa assistindo... Oi? Tem um vereador me cumprimentando aqui. E as pessoas que estão em casa estão aguardando que essa sessão continue. Então, eu gostaria aqui, senhor presidente, que a gente não esvaziasse, que a gente fizesse um apelo às lideranças partidárias para que a gente desse continuidade nessa sessão, que é uma sessão que estava debatendo os problemas da saúde. Eu tenho a impressão que quando a gente começa a debater os problemas aqui da cidade de forma mais aprofundada, parece que as pessoas começam a sair do plenário e eu acho que não é uma boa movimentação. Eu gostaria de continuar aqui no tempo, porque a sessão pode ir até às 18 horas, são apenas 10 para as 4 ainda, então eu acho que a gente deveria continuar realizando este debate, que é um debate importantíssimo para a cidade. Qual a principal reclamação que nós temos hoje? A principal reclamação que nós temos é a questão da saúde. Muita gente reclamando da falta de atendimento, da falta de médicos, do PA Paraíso, depois de 30 anos atendendo aquela população que está fechado. Então, ou seja, essa situação da saúde nos leva a ter mais responsabilidade e continuarmos com a sessão de hoje. Darmos sequência a este importante debate que a gente está fazendo aqui, além de muitos outros. Porque o que acontece? Se a gente não cumpre a pauta, aqui depois se convoca uma sessão extraordinária, porque as coisas ficam acumuladas e aí tem uma pressão aqui, sobretudo da base do governo, para continuar o debate em sessões extraordinárias. Senhor presidente, como eu não quero chamar a atenção do vereador Moreira para me cobrar o meu tempo, eu peço pela liderança da oposição. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado, vereador Lauri, parabéns pela condução. Questão de ordem. Vereador Edmilson, só um minuto, que claro. Questão de ordem. Com a palavra, vereador. Obrigado pela preferência regimental. Senhor presidente, eu ouvi atentamente, estou ouvindo atentamente o vereador que está usando da tribuna,
vereador do PT, Edmilson Souza, e ele falou que nós vamos deliberar sobre 5 itens da presente pauta, da ordem do dia. Eu só quero alertar e perguntar ao mesmo tempo a Vossa Excelência, porque é uma questão de ordem, quantos itens nós vamos deliberar ou votar. O primeiro não tem parecer. Até o momento, o primeiro não tem parecer, então serão 4 itens. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não esqueça de mim pela liderança da oposição. A questão de ordem tem prioridade, não é isso, senhor presidente? Ou questão mudou de o ordem. regimento? Não mudou o regimento, o senhor tem preferência em questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para se continuar a sessão, qual é o número mínimo de vereadores? São 18 vereadores nessa parte da sessão. Então eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a verificação de quórum. Senhor presidente, uma questão de ordem. Agora o senhor já responde a dele. Primeiramente eu vou responder... A minha questão de ordem, né, senhor presidente? Não pode atropelar. Eu posso aguardar que Vossa Excelência vai me responder. Não, tem que aguardar. Tá bom. Só um minuto, por favor, que eu tenho que verificar a resposta dele. Eu tenho até às 6 da tarde, senhor presidente. Eu gostaria de pedir nominalmente a votação de quórum. Parabéns, presidente. Agora eu vi. Solicito aos vereadores que registrem a presença de quórum, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza, presente. Presidente, vereador Tiago Surfista, ao seu lado, presente. Presente, 2. Estou solicitando a verificação de presença nominal. Obviamente que eu estou presente, né, senhor presidente? Porque eu fui quem fiz a questão de ordem, né? Terminado. Declaro haver apenas 11 vereadores, então estou com encerrada a presente sessão. Bom, depois de quase 2 horas de sessão, portanto, encerrada aqui a 12ª sessão ordinária do ano, não houve quórum para continuar os trabalhos na ordem do dia. No grande expediente eram 13 itens, 10 requerimentos de informações e 3 deliberações de projetos de lei. Apenas 4 requerimentos foram aí deliberados para as comissões. Na ordem do dia, que tinha ainda 5 itens, nenhum foi deliberado, evidentemente, porque a sessão, ao entrar na ordem do dia, acabou encerrada aí por número insuficiente de vereadores para continuar os trabalhos. Lembrando que hoje houve aqui algumas discussões sobre alguns temas pertinentes, Sempre os vereadores trazem temas principalmente da atualidade, então muitos falaram sobre a execução da vereadora do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, que aconteceu aí ontem. Alguns vereadores também falaram sobre transporte no aeroporto, principalmente transporte de aplicativos, algumas multas que estariam sendo aplicadas de maneira irregular. E ainda, claro, discussão, como não poderia faltar em todas as sessões está presente, a discussão sobre a saúde da cidade, principalmente aí com relação à licitação da empresa que vai operar e administrar o Hospital Pimentas Bom Sucesso, bola levantada pelo vereador Tiago Surfista, e assim houve um debate até que se entrasse na ordem do dia e os trabalhos fossem encerrados. Então esse é o nosso resumo, agradeço a você por ter ficado com a gente, continue nossa programação, muito obrigado, nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.